Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando aí a nossa nova etapa aí, o segundo semestre de aulas nosso. Continuamos ainda na modalidade de acompanhamento à distância, devido aos casos de Covid não terem chegado na faixa amarela no estado de Goiás, agora que nós estamos tendo o nosso ápice. E como o governador decretou aí, continuaremos até o fim do mês de agosto com acompanhamento à distância. Não era o que o Senai estava planejando, o Senai estava planejando já para o dia 3 agora o retorno de aulas presenciais, mesmo que fosse de forma escalonada, mas teríamos. Porém, veio o decreto dos superiores e não será possível. Para nossas voltas, nossas aulas aí, nós continuamos com o nosso módulo de medição de variáveis físicas e industriais, e agora falta somente 2 variáveis para ser estudada. Lembrando que nós já trabalhamos com pressão, trabalhamos com nível, trabalhamos com densidade, trabalhamos com pH, e agora nós vamos falar um pouco aí sobre temperatura. Vamos falar aí sobre os instrumentos utilizados para medir a temperatura, o princípio de funcionamento de cada um deles, para quando vocês entrarem na indústria, quando vocês tiverem que trabalhar com esses instrumentos, vocês já terem a base para poder configurar, saber como que ele vai trabalhar, e em cima disso vocês poderem fazer a programação, fazer o supervisório da planta industrial, ok? Então vamos começar falando aí sobre temperatura, e vamos falar hoje, focar somente em conceitos básicos, antes mesmo da introdução aos instrumentos, aos sensores, aos transmissores, transdutores que são utilizados para fazer a medição de temperatura. Então, dando início aí, vamos falar aí algumas peculiaridades sobre a medição de temperatura e os conceitos iniciais. Junto com a pressão e o nível, eu coloco a temperatura aí como uma das principais variáveis que podem ser medidas na indústria, porque qualquer outra variável pode ser interferida por conta da temperatura, certo? Então aqui nós temos aqui um testículo falando que a temperatura é uma das variáveis mais importantes na indústria de processamento, porque praticamente todas as características físicas, químicas de qualquer substância ela vai se alterar de acordo com a temperatura. Então, eu posso ter a vazão, eu posso ter um nível de um tanque definido aí, variando através da temperatura. Eu sei que quando eu aqueço um fluido, principalmente a água, ela evapora. Então, o nível de um tanque pode variar por conta da evaporação, que é através da temperatura que acontece. Eu posso ter a pressão também definida, pode ser modificada através da temperatura, porque eu posso ter um gás, um ar comprimido que vai ser esquentado, vai ter uma dilatação ali da onde ele está armazenado, e nisso eu posso ter uma variação de pressão devido à temperatura também. Então, se algo estiver saindo, alguma outra variável estiver saindo fora do controle, eu quero que vocês fiquem atentos aí quanto à temperatura, porque por mínimo que ela seja, ela pode interferir em todas as outras variáveis que nós já estudamos, certo? Então, falando aí sobre conceitos ainda, vocês têm que saber que toda matéria, ou seja, tudo aquilo que existe, ela vai ser constituída por átomos, e átomos é a menor partícula da matéria. E esses átomos, eles vão se agrupando em moléculas, são um conjunto de átomos que vão receber o nome de moléculas. E todas essas moléculas, por mais que não seja perceptível ao olho humano, ela vai estar sempre em movimento, ok? Então nós temos aqui um exemplo das moléculas se movimentando entre si. Vocês podem ver que elas estão movimentando de forma lenta, desacelerada, e a temperatura ela é uma resultante disso. Quanto maior o movimento, vocês podem olhar nessa segunda imagem aqui, onde as moléculas estão se movimentando mais, vocês podem observar que a temperatura ela aumenta em relação à temperatura do primeiro GIF, que é onde eu tenho um movimento menor. Então a temperatura é isso, é
velocidade de movimento dos átomos, das moléculas. Então, quanto mais eles se movimentam, maior vai ser a minha temperatura, ok? Então, quanto mais rápido for esse movimento, maior será o calor que a matéria irá radiar. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que vocês já devem colocar agora na cabeça de vocês é a diferença entre temperatura, que é o que nós estamos estudando, é o que nós vamos medir, e calor. Existe uma diferença entre elas. Então, esse conceito aí que se confunde às vezes com o que é o de temperatura e calor. Entretanto, o calor ele vai ser a energia em trânsito, certo? E a temperatura, que é o que nós vamos medir, é definido como o nível de movimento, ou seja, o quanto as moléculas estão se movendo, ou o grau de agitação que as compõe. Então, calor é energia em trânsito, e a temperatura, que é o nosso foco, ela vai ser definida aí como o grau de agitação das moléculas. Então, na prática, a temperatura, resumindo aí, a prática, ela vai ser dada em uma escala, e quanto maior essa escala, maior é a energia cinética. Vocês lembram de eu falar para vocês que energia cinética é a energia do movimento. E isso remete ao que eu acabei de falar para vocês, que a temperatura é a medição de movimento das moléculas. E ela vai ser dada na escala, e quanto maior essa escala, maior vai ser a temperatura. E o inverso também, quanto menor estiver o grau da escala, menor vai ser esse movimento, essa energia cinética. Então, nos primórdios aí, quando não tinha nenhum instrumento de medição de temperatura, o que era utilizado? Simplesmente a sensação tátil. Segurando com o nosso próprio corpo, com a nossa mão, nós tínhamos a sensação de quente ou frio. Ok? Lembrando que não existe algo frio, existe perca de calor, ok? Isso aí vocês também já têm que adicionar ao grosário técnico de vocês, a fala técnica de vocês. E existe aí 3 maneiras da condução, da transmissão de calor, ok? A primeira é a transmissão através da condução, a segunda através da irradiação, e por último aí nós temos a convecção. Então, a partir de amanhã, nós vamos estudar os instrumentos de medição de temperatura aplicados a cada uma dessas maneiras de transmissão de calor. É aí que o nosso módulo as matérias do nosso módulo, os instrumentos do nosso módulo que está previsto de vocês vão trabalhar em cima. Vamos ter vários instrumentos e cada um deles vai trabalhar em cima de um princípio de transmissão de calor. Assim como eu expliquei para vocês lá que, por exemplo, o nível ele poderia ser definido por pressão, ele poderia ser definido por empuxa, várias maneiras. A temperatura também vai se dar por várias maneiras, várias formas de medição. Então vamos lá. A transferência de calor através da condução. Então a condução é um processo pelo qual o calor flui de uma região de alta temperatura para outra de mais baixa temperatura. É o que eu falei para vocês, não existe frio. Eu tenho uma perca de calor, não vai esfriar, eu tenho uma perca de calor. Dentro do meio sólido, líquido ou gasoso, ou entre meios diferentes em contato físico direto. Então vamos resumir aí. A transferência de calor através da condução, ela só acontece quando tem o contato direto, tem um contato físico entre as partes, seja ela líquida e sólida, gasosa, eu tenho que ter o contato físico. A radiação é o processo pelo qual o calor flui de um corpo de alta temperatura para um de baixa temperatura, certo? Quando os mesmos estão separados no espaço. Gravem isso aqui. Ainda que exista um vácuo entre eles. É o que acontece aí fora da atmosfera terrestre. Se eu tiver um corpo, por exemplo, se vocês ficarem perdidos no espaço, um exemplo bem difícil de acontecer, mas para ficar bem claro aí o que é a transferência por meio de radiação. O seu corpo, ele vai transmitir calor para o espaço através da radiação. Você não está tendo contato físico, mas como o espaço ele é um local, ele é um meio
no qual está mais frio e o seu corpo está mais quente, vai haver uma perca de calor, uma troca de calor entre esses dois, certo? Então a radiação é isso aí, é a troca de calor através do vácuo. Eu não preciso ter o contato físico, e esse vai se propagando de acordo com a capacidade da fonte de calor. E nós temos a convecção, que é um processo de transporte de energia pela ação combinada da condução de calor, armazenamento de energia e movimento da mistura. O que eu quero dizer com isso aí? Nós temos até a questão da tensão aí, ó. A convecção é mais importante como um mecanismo de transferência de energia, ou seja, calor, entre uma superfície sólida e líquido, ou gás. Então a convecção o que vai ser? Por mais que eu não tenha contato físico diretamente com a minha fonte, eu vou ter fluidos transmitindo um calor entre uma superfície e outra. Eu tenho uma imagem aqui que vai exemplificar bem para vocês, que é essa aqui. Então aqui nós temos os três exemplos de condução de calor. Nós temos o primeiro por condução, que é onde a parte mais quente da barra de ferro aqui, ela vai conduzindo através do meio físico, ou seja, o ferro, a barra, até a mão da pessoa que está segurando. Então essa é a condução. Eu tenho um meio físico entre a fonte e o receptor. Nós temos a irradiação. Então nós temos aqui o calor, a temperatura sendo transmitida até as mãos da pessoa aqui simplesmente pelo meio do espaço. É claro que eu vou ter um limite máximo que essa fonte vai conseguir me transmitir calor por irradiação. E nós temos a convecção, onde vocês podem ver aqui que ela está utilizando o fluido, ou seja, o ar, para poder transmitir calor até as mãos da pessoa. Então essa aí, eu creio que essa imagem aqui fica bem tranquilo para vocês entenderem a diferença entre os três tipos de transferência de calor. Então para hoje era somente conceitos básicos sobre temperatura. Amanhã nós já vamos trabalhar em cima dos instrumentos de medição de temperatura, ok? E é o que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.